Nos anos 1990, surgiram visões ousadas de ficção científica já gravadas. Mundos cheios de perigo, maravilha e controvérsia. Mas para cada sucesso que empolgou o público, houve outros perigosos, perturbadores ou explosivos politicamente para exibição. Estas são as histórias de 15 filmes banidos ou censurados, que abalaram governos e deixaram o público atônito. 1. Starship Troopers, 1997. Quando Starship Troopers chegou aos cinemas, parecia uma aventura de guerra espacial exagerada, mas por baixo da armadura e da carnagem alienígena havia sátira política mordaz. A adaptação de Verhoeven, do romance de Heinlein, pintou um futuro militarizado, onde propaganda e patriotismo se confundiam com autoritarismo. As representações da ultraviolência do filme, com estética fascista aparente, alarmaram muitos críticos e governos. Em vários países, incluindo a China, o filme foi banido, não apenas pela violência, mas pelo que as autoridades viram como flerte inquietante com imagens totalitárias, mesmo onde censores exigiam cortes, especialmente cenas de soldados destroçados de modo grotesco. Verhoeven, criado na Holanda ocupada pelos nazistas, disse que quis expor como a propaganda seduz populações, deixando o público desconfortável. Muitos não entenderam a sátira, tomando o patriotismo do filme ao pé da letra. Hoje é visto como clássico de culto da AOC, em comentários sobre o militarismo cego. Curiosamente, os próprios governos que o baniram apenas reforçam o aviso do filme de que o poder teme quem ousa refletir sua imagem de volta. 2. Event Horizon, 1997. Poucos filmes igualam a mistura de ficção científica e horror puro em Event Horizon. A bordo de uma missão de resgate, há uma nave estelar que sumiu num buraco negro e retornou. O filme desenrola-se como uma descida à loucura. O que a equipe descobre é pior do que a morte. Uma visão de uma dimensão infernal, além da compreensão humana. O diretor, Paul W. S. Anderson, entregou uma edição ainda mais brutal, com cenas de tortura prolongada, mutilação e violência sexualizada. As imagens eram tão extremas que a Paramount exigiu edições antes do lançamento, mesmo na versão contida. Event Horizon foi banido em vários países, incluindo partes da Ásia, por suas imagens de pesadelo. Críticos da época o consideraram gratuito, mas fãs de terror abraçaram sua atmosfera implacável. As cenas da banda tornaram-se lendárias, sobrevivendo apenas em cópias em VHS granuladas. É um filme que parece amaldiçoado, não apenas pela trama, mas porque seus momentos mais chocantes ficaram guardados, talvez por cuidado dos estúdios e censores. Quem temeu ter ido longe demais? 3 Choques, 1996. Crash, de David Cronenberg, não seria fácil vender. O filme segue um grupo que desenvolve uma perigosa obsessão, inquietante, o erotismo dos acidentes de carro. É uma meditação fria e perturbadora por natureza sobre tecnologia, mortalidade e desejo humano, expandindo os limites do cinema mainstream. Crash provocou críticas no Reino Unido. Foi proibido de exibir em Westminster, o coração político de Londres. Vários territórios, incluindo a Coreia do Sul, recusaram-se a lançar. Rotulá-lo de degenerado e imoral. Críticos estavam divididos. Alguns viram uma obra-prima de arte, outros, somente provocação sem propósito. Mas Cronenberg defendeu o filme como espelho dos impulsos da sociedade, perguntando por que as pessoas são atraídas pelo perigo. Controvérsia tornou parte da identidade do filme. Com o tempo, foi reavaliado como visão firme sem concessões para quem o viu na estreia. Não foi apenas chocante. Foi prova de que o cinema ainda podia romper tabus numa era cada vez mais temerosa. 4. O Homem da Roçadeira, 1992. Muito antes de a realidade virtual virar parte do cotidiano, o Homem da Roçadeira imaginou seu poder transformador e destrutivo. A história segue. Jardineiro simples, transformado em gênio por meio de realidade virtual, para mergulhar na megalomania. Enquanto os efeitos especiais do filme eram revolucionários para o início dos anos 90, não foi o CGI que levou à proibição na Tailândia. Autoridades consideraram as paisagens digitais do filme e a representação de fantasias imorais inadequadas ao público. Em outros países, cenas foram cortadas por conteúdo sexual e violência. A polêmica, Stephen King, cujo conto inspirou o título Mas Pouco Mais,
processou para que seu nome saísse da publicidade, alegando não ter semelhança com a obra. Essa ação, aos olhos da proibição, apenas atiçou a curiosidade, transformando o filme em um aluguel de VHS. Olhando para trás, o Homem da Roçadeira permanece como relíquia de tanto fascínio pela RV quanto pela paranoia. Isso inspirou um filme que ousou mostrar um mundo em que realidade e fantasia se desfazem, e o poder corrompe completamente. 0,5 Hardware, 1990. Embora tenha sido lançado justamente no início da década de 1990, Hardware rapidamente tornou-se um dos mais infames filmes de ficção científica da década, ambientado em um deserto pós-apocalíptico. Um catador traz para casa os restos de um soldado robô como presente para sua namorada artista, até descobrir que ele pode se reparar sozinho e tem uma missão mortal no núcleo. A estética industrial do filme lembrou Mad Max e O Exterminador. Mas é sombrio. Conotações políticas causam problemas. Na África do Sul, o filme foi banido por críticas veladas à vigilância estatal e ao militarismo durante o apartheid. Os censores disseram que poderia provocar agitação civil no Reino Unido e no Zemmour. O filme sofreu cortes por violência gráfica, incluindo ataques do robô e cenas de desmembramento. Diretor Richard Stanley apostou nos efeitos práticos para criar claustrofobia no pequeno apartamento onde se passa grande parte do filme. A violência não era apenas espetáculo, era o aviso do filme sobre o controle tirano e a desumanização. Mas para censores, no início dos anos 90, a fusão de crítica política e gore era demais. Com o tempo, Hardware encontrou público de culto que abraçou punk rock sujo, ficção científica. Ironicamente, governos que tentaram apagá-lo só ajudaram a consolidar sua reputação como filme perigoso e rebelde. 6. Screamers, de 1995, baseado no conto curto de Philip K. Dick, intitulado A Segunda Variedade. Screamers imagina um futuro devastado pela guerra, no qual máquinas assassinas autônomas foram desenhadas com um propósito firme de caçar e destruir qualquer resistência. Inimigos evoluíram muito além do controle de seus criadores. O filme mistura ficção científica militar com horror, gerando sequências tensas nas quais não é claro se os aliados são humanos ou máquinas. Na Austrália e em partes da Europa, Screamers enfrentam censura por mostras de desmembramento e violência repentina. Vários territórios exigiram edições mais suaves antes da exibição no Oriente Médio. O sombrio subtexto político do filme, a exploração corporativa, a guerra sem fim e a desconfiança entre facções foram apontados como inaceitáveis. Embora o filme não tenha obtido sucesso de bilheteria, ganhou respeito entre puristas da ficção científica por tratar fielmente a paranoia de Philip K. Dick, uma narrativa influente. Os Screamers, máquinas cortantes que cavavam, foram criadas para serem tão assustadoras quanto o conceito da execução. Efeitos de gore, porém, levaram à proibição em vários países. Hoje, Screamers permanece um exemplo de ficção científica dos 90, que não teve medo de combinar ideias especulativas com um horror brutal que de fato prende a atenção. A censura não o apagou. Pelo contrário, virou um aluguel de VHS procurado pelos fãs, ávidos por versões sem cortes do Cube, de 1997. Poucos filmes entregam tensão intensa com orçamento baixo como Cube. O thriller canadense de ficção psicológica prende um grupo de estranhos em estrutura maciça, de salas interligadas, com armadilhas letais, enquanto os personagens tentam escapar. Paranoia cresce, alianças caem. Enquanto Cube recebeu elogios por sua inovação, foi intenso demais para alguns mercados do Oriente Médio e Sudeste Asiático. O filme foi banido, citando suas imagens gráficas de morte e desespero. Em outros países, censores cortaram sequências hediondas, principalmente o desmembramento pela arame farpado e a morte por ácido pulverizado. O que deixou o público inquieto não foi só o gore, mas a absoluta desesperança. O cubo não tem explicação clara, nem controlador visível, sem fuga para a maioria das vítimas. Essa crueldade existencial soou como algo prejudicial, especialmente para o público jovem. Ao longo dos anos, o cubo tornou-se um fenômeno de culto, com sequências e um remake japonês. Ironicamente,
As bandas apenas alimentaram sua reputação como imperdível. Para fãs de ficção científica sombria e claustrofóbica, trata-se de um pesadelo minimalista, que provou que não é preciso batalhas espaciais para fazer o público se contorcer. Tetsuo II. Body Hammer, 1992. Se o primeiro Tetsuo chocou o público com sua mistura surreal de cyberpunk e horror corporal, Tetsuo Nuyo. Body Hammer redobrou a insanidade, levando a experiência a patamares ainda mais intensos. Este filme japonês, cult, acompanha um homem cuja raiva provoca transformações grotescas, virando seu corpo em uma máquina de guerra. O estilo agressivo do filme, com efeitos estroboscópicos, som distorcido e imagens duras, foi banido em muitos países por conteúdo perturbador e corrupto. Mesmo onde foi lançado, certas cenas de mutação corporal e violência mecânica foram censuradas. No Japão, foi apresentado como arte vanguardista. Em outros lugares, foi visto como transgressão perigosa. O diretor Tsukamoto não se importava com o conforto do público. Ele levou as imagens a um ritmo febril, quase insuportável, usando stop motion e efeitos práticos para mostrar a fusão entre carne e aço. Para muitos, a experiência foi menos ver um filme e mais sobreviver a uma agressão. As proibições limitaram o alcance teatral. Body Hammer tornou-se pilar dos festivais underground e das sessões da meia-noite. O filme foi inesquecível. Um grito cru, não filtrado, sobre a capacidade da tecnologia de invadir nosso mundo e nossa pele. Bioportos implantados nas costas, conectando-os a módulos pulsantes orgânicos de jogo. Foi a estética de Cronenberg, de horror corporal, misturada com perguntas sobre a livre vontade, que chamou a atenção dos censores. A Coreia do Sul baniu o filme por combinar imagens sexualizadas com temas perturbadores de biotecnologia. Em alguns países do Oriente Médio, o filme nunca foi lançado, por causa da perversão perceptível da íntima relação entre humanos e tecnologia. Cronenberg disse que o filme era apenas um riff sobre como a mídia imersiva poderia remodelar a identidade. Muitos críticos o viam como profético. Essa ligação entre jogadores e aparelhos era demais para a parte do público, com violência grotesca. Na China, o filme foi banido por retratar corrupção corporativa, desordem tecnológica e a influência externa que molda o porvir. Em outras regiões, cortes pesados tiram cenas violentas, com ciborgues, assassinos e cirurgias experimentais. Ironicamente, esses cortes tiraram parte da crítica política que Gibson imaginara. O filme foi criticado na estreia por diálogos inadequados e pelo ritmo irregular, mas com o tempo, encontrou um público de culto que apreciou seu charme cafona e seu design visionário, sua representação de uma internet global. Mercados negros digitais e guerra corporativa chegaram bem mais perto da realidade do que ninguém esperava. Em 1995, embora Johnny Mnemonic não tenha sido um sucesso de bilheteria, sua história de censura faz parte de seu legado.
Em 1995, baseado na HQ britânica de culto Tank Girl, foi um surto caótico de ficção científica punk dos anos 90. Estrelado por Lori Petty no papel título, o filme acompanha uma rebelde fora da lei que enfrenta uma corporação corrupta num deserto pós-apocalíptico, com soldados cangurus mutantes, trajes extravagantes e uma trilha sonora repleta de ícones do rock alternativo. O humor sexual sem desculpas do filme, seu estilo transgressor e a violência desenfreada provaram ser demais para os censores em vários países do Sudeste Asiático, onde foi banido na íntegra. Em outros lugares, incluindo partes do Oriente Médio, o filme foi fortemente cortado em cenas que envolviam diálogo sugestivo, insinuações e a representação de afeto entre pessoas do mesmo sexo. A diretora Rachel Tae imaginou sátira de ficção científica feminista. Porém, a interferência do estúdio causou edições. Apesar disso, Tank Girl tornou-se um hit cult entre fãs de cinema. Bandas não mataram seu espírito. Elas ampliaram seu status como filme que não seguia as regras. No fim, Tank Girl não era apenas um filme. Era um tumulto na tela. O fato de ter assustado os censores apenas provou que ele estava fazendo exatamente o que pretendia. Desafie a autoridade. Quebre normas e faça o caos parecer liberdade. 13. A Cidade das Crianças Perdidas, 1995, Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro. A Cidade das Crianças Perdidas é uma fantasia surreal steampunk sobre um cientista maluco que sequestra crianças para roubar seus sonhos, ambientada em uma cidade portuária, industrial sombria, que parece atemporal, mas futurista. É um banquete sensorial, entrelaçado por personagens bizarros, máquinas inquietantes e uma atmosfera onírica. Embora tenha sido aclamado pela crítica na Europa, o tom assombroso do filme e as imagens perturbadoras provocaram proibições na Malásia, onde as autoridades citaram conteúdo de fantasia sombria como inadequado para o público. Algumas cenas com crianças mutantes ou cirurgicamente alteradas foram consideradas perturbadoras demais, enquanto a fusão entre o encanto dos contos de fadas e os visuais grotescos entrou em choque com as diretrizes locais de conteúdo. Para Jua e Caro, o mundo visual era tudo. Engrenagens enferrujadas, luz esverdeada e personagens excêntricos ganhando vida por Ron Perlman, o fortão estoico, e Dominique Pinon. Vários clones na tela. Mas para censores, os próprios elementos que davam ao filme seu poder. O silêncio artificial das crianças sequestradas. Os cenários de sonho distorcidos provocaram alarme em países onde não era proibido. O filme permaneceu no nicho, atraindo públicos de cinema de arte que se deleitavam com sua pura originalidade. Com o tempo, tornou-se um pilar do cinema surrealista dos anos 90. Ironicamente, as bandas apenas o tornaram ainda mais atraente, transformando-o em uma recomendação sussurrada entre cinéfilos que buscavam algo mais sombrio e estranho do que a ficção científica mainstream ousaria entregar. 14 Dias Estranhos, 1995. Strange Days, de Kathryn Bigelow, é um noir de ficção científica ambientado nas últimas horas de 1999, em Los Angeles, à beira do caos que se acumulava dia após dia. A história acompanha Lenny Nero, um ex-patrulheiro que se tornou traficante do mercado negro de discos de Lula, dispositivos que gravam e retransmitem experiências humanas diretamente no cérebro, permitindo que o usuário reviva memórias como se fossem vivas. A representação do filme sobre brutalidade policial, turbulência política e violência explícita, integrada ao uso provocativo da realidade virtual, transformou-o em alvo de censura em várias colônias asiáticas. Foi banido por conteúdo desestabilizador, mesmo onde foi lançado. Muitos territórios exigiram cortes, especialmente sobre uma cena de ataque perturbadora vista pela vítima. Bigelow fez o filme como alerta aos perigos da tecnologia imersiva e como o poder explora o caos. Mas, em meados dos anos 90, alguns censores viram-no menos como um conto de advertência e mais como um incitamento. O realismo cru de seus tumultos de rua e seu retrato implacável da corrupção pareciam perturbadoramente próximos de eventos reais. Embora tenha fracassado nas bilheterias, Strange Days tem sido saudado desde então como visionário, prevendo a fragmentação social e a obsessão tecnológica das décadas vindouras. O único reconhecimento tardio da banda, que era um dos filmes de ficção científica politicamente carregados de sua época. 15 Tetsuo, O Homem de Ferro. Apesar de estrear em 1989, Tetsuo, O Homem de Ferro original, ganhou ascensão global e, com as continuações, nos anos 90, consolidou como um dos filmes cult mais censurados do cyberpunk. Chineta, Suka, motos, preto e branco, pesadelo de metal. Fundir com carne não era nada que a maioria do público já tinha visto.
Sua imagem era violenta, sexualizada e perturbadora nos anos 90. Ao expandir para festivais de cinema, vários países baniram ou exibiram versões cortadas. A mistura de stop motion, horror, ruído industrial e ritmo agressivo foi considerada perturbante para a estreia. Para alguns censores, não era nem conteúdo explícito. Era o ataque sensorial total, o desconforto psicológico, a sensação de estar vendo algo inseguro. A série Tetsuo tornou-se um marco para fãs de cinema underground, que rejeitavam as visões polidas de Hollywood em favor de arte crua, ainda implacável. Influenciou tudo, de videoclipes japoneses a distintas estéticas cyberpunk ocidentais. Sua história de censura lembra que, mesmo no mundo livre dos anos 90, havia limites que cineastas podiam cruzar seu próprio risco, já. Nos anos 1990, houve uma era de ouro para a ficção científica, porém, mostrou que nem toda visão do futuro era bem-vinda. Filmes ousaram perturbar, provocar e desafiar a autoridade, ganhando reputação que aprofunda a lenda. Qual mundo proibido você ousaria conhecer?